Graças a paz, irmãos que me ouvem pelo site, graças a paz, irmãos que me ouvem pelo YouTube. Hoje eu quero falar sobre o agressor que tentou tirar a vida do Bolsonaro, né? Mais especificamente eu quero falar dele, não tanto do fato em si. Eu quero expor algo para vocês que a gente tem que se cuidar na nossa vida aqui como seres humanos e também como cristãos, né? O SBT postou uma reportagem no YouTube sobre o caso que chocou o Brasil. A reportagem foi atrás de familiares do Adélio para tentar conhecer melhor ele, né? E na reportagem os parentes falam que o Adélio é uma pessoa trabalhadora, honesta, uma pessoa boa, ajudou a criar os sobrinhos, né? Para a família ele era uma pessoa exemplar, boa, era um exemplo. Mas o ponto que eu quero explanar aqui é sobre essa dualidade do ser humano, né? Quantos casos nós vemos no mundo aí afora de pessoas que são serial killers, pedófilos, estupradores e também são pais, né? Ao mesmo tempo que são esses monstros, digamos assim, eles também são pais, são maridos bondosos, pais afetuosos, pessoas piedosas diante da sociedade e da família. É o mesmo caso do Adélio, né? O que eu quero explanar aqui neste vídeo é sobre a mente caída do homem natural, né? As pessoas elas podem ser boas e também terem alguma fratura em sua alma, como no caso do pastor Jorge Alves, né? Que estuprou e queimou seus filhos. Ele declarou que não queria machucar as crianças, mas quando percebia já tinha feito. Vamos voltar aqui pro Adélio. Na sua juventude, ele foi pastor evangélico e pregador da palavra. Os parentes afirmavam na entrevista que ele juntava muitas pessoas quando vinha para sua cidade natal pregar a palavra de Deus. Eles também afirmaram que ele era uma pessoa de fé, que lia a Bíblia constantemente, fazia orações, lindas orações, né, como eles mesmos afirmam na entrevista. Os parentes também afirmavam que recentemente ele não parecia bem psicologicamente. Na entrevista é dito por um dos familiares que eles indicaram um tratamento para o Adélio fazer, mas que o mesmo recusou. As pessoas têm uma noção errada do que é ser cristão, né, do que é servir a Deus e como é batalhar contra as setas malignas. Elas pensam que quando se tornam crentes, elas pensam que nada pode mais as atingir, né? E justamente o contrário, vivemos uma batalha espiritual e é na mente essa batalha, e essa batalha é todo dia. Por isso que nós precisamos ter uma vigilância maior com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, né? Possamos refletir no que se passa dentro da nossa cabeça, no que se passa dentro dos nossos sentimentos e tirar uma reflexão disso e procurar ajuda se você vê que você não consegue se livrar disso, você não consegue manter isso em segredo mais, né? É, assim, não é só porque você ora, porque você jejua, se você, que você lê a Bíblia, que você está imune das paixões do mundo, né? Dos sentimentos, dos pensamentos que nos cercam no dia a dia. Né? Os parentes da Adélia afirmavam que ele era uma pessoa boa, né? Que lia, como eu já falei, já lia a palavra, mas que ultimamente, né, recentemente, ele estava aparentando estar fora de si psicologicamente. Eu vi informações também na internet que ele falava sozinho, era uma pessoa reclusa, né, de poucas amizades. E um dos problemas é justamente isso, a gente se resguardar, nós se tornarmos reclusos, né, no nosso mundo ali e não se abrir, né, não contar o que se passa pela nossa mente, o que se passa pelos nossos sentimentos, por talvez uma represália, um medo talvez de ser excluído da comunidade ou da sociedade. É, isso é até um certo preconceito. Eu acredito que aquelas pessoas que se deixam levar
por esses problemas e acabam cometendo crimes, né? Como são o caso dos estupradores, serial killers, dos pedófilos. Eu acredito que essas pessoas realmente mereçam ser presas e pagarem pela prática que eles, que eles fizeram. Mas se uma pessoa ela cai em si, que ela precisa de ajuda e que ela precisa de tratamento, eu acredito na recuperação dessa vida. Eu acredito que uma pessoa ela se arrepende mesmo, ela olha para dentro de si e vê que precisa de ajuda. Então eu acredito que ela é uma pessoa que pode se recuperar do sentimento, do pensamento que paira sobre a sua vida, né? Então, é aí que mora o problema, digamos assim, né? Você ser uma pessoa reclusa, né? O nosso adversário, Satanás, ele conhece a mente humana, né? Melhor do que qualquer psicólogo, psiquiatra ou neurologista. Ele sabe agir na mente das pessoas. Quando ele percebe que há um desvio, uma fraqueza mental em algum ser humano, ele se aproveita ainda mais, né? Porque Satanás, ele é oportunista, ele vai usar aquilo que já está em nós, né? Aquela matéria-prima já que já está em nós para manipular se para nos manipular se nós não vigiarmos o que é essa matéria-prima que eu digo é algum mal que se tem, algum desvio do teu caráter, né? Pessoas, né, vamos dar exemplo, tem vontade de se relacionar com crianças, né? Isso já mostra um desvio na conduta. Então, o inimigo ele vem, ele só potencializa aquilo que já está na nossa vida, né? E no Odélio não foi diferente, ele já tinha um desvio mental, uma fraqueza mental e os seres espirituais malignos se aproveitaram dessa situação para dominar, né, a mente dele para fazer com que ele fizesse o que foi feito. E esse é o ponto. É, quando eu falo da dualidade do ser humano, você pode ser bom, você pode ser um marido bom, um pai bom, ser uma pessoa piedosa, caridosa com as pessoas, mas ao mesmo tempo um sentimento dualista pode existir dentro de você. Você pode ser tudo isso, mas também você pode ter algum sentimento, né? Como eu já falei, talvez de assassinar algumas pessoas, matar, como são os serial killers. Você pode ter uma vontade imensa de estuprar, né? É, sentimentos de pedofilia, enfim, né? Há essa dualidade porque a mente humana ela é caída, existe o pecado nesse mundo e o pecado que deu o acesso a tudo isso, né, na vida do ser humano. E você pode estar perguntando assim, como assim, né? É a mesma coisa. Eu uso o exemplo das pessoas que nascem com síndromes, né? Síndrome de Down, com defeito, nascem surdas, cegas, mudas. Isso no Éden não existia porque tudo era perfeito. Deus fez para que tudo fosse perfeito, mas o pecado deformou. Então, nós podemos pegar este exemplo, né? Se o pecado fez com que as pessoas nascessem deformadas, né? Que afetou até a genética, eu creio nisso, tá? Por que não a conduta também ser deformada? Então, algumas pessoas elas nascem assim, vamos dizer assim, elas tiram na loteria, vamos dizer assim, a pessoa nasce lá com uma conduta assassina e quando ele se torna ali adulto, ele começa a praticar esse tipo de coisa. Então, isso acontece por causa do pecado, tá? Não porque a pessoa escolheu isso para a vida dela, do pecado. E pela falta de conhecimento, a pessoa acha que para aquilo ali para ela é normal e ela vai cometer aquilo. Não tem o conhecimento, não tem a palavra na vida dela, como nós temos, né? Muitas das vezes, mesmo tendo a palavra na nossa vida, o que acontece? A vergonha, né? A vergonha vem, o medo vem, não permite que nós vomitemos tudo aquilo que nós estamos sentindo. Foi o caso do Jorge Alves. Não vigiou, não expôs o que ele estava sentindo porque ele era um líder religioso. Então, a credibilidade dele ia cair consideravelmente se ele contasse o que se passava pela mente dele, que é um erro. Né? Nós estamos aqui para ajudar também os nossos líderes, se caso algum deles tiver uma conduta assim fora do padrão, né? Nós devemos ajudar essas pessoas. Se elas querem ajuda, nós devemos ajudar. Caso contrário, que pague pelo que estão fazendo de errado, né?
Então, no caso do Adélio, podemos presumir que ele tem algum desvio mental mesmo para ter sido manipulado tão facilmente pelos demônios, né? Ele se deixou, na verdade, dominar, não lutou contra o pensamento mesmo, ele sabendo da palavra de Deus, mesmo ele tendo conhecimento da palavra de Deus, porque um dia ele foi cristão, né? Então, ele devia saber, perceber todas as evidências de que aquele sentimento, aquele pensamento que vinha contra ele não provinha de Deus, né? Não provinha de nenhuma forma de Deus. Então, por isso que é possível essa dualidade humana, né, interna. Ao mesmo tempo que a pessoa ela pode ser um pai amoroso, bom marido, piedoso com as pessoas, mas por causa da natureza adâmica, ele pode ter alguma fratura em sua alma, né, como eu já falei antes, para que ele venha fazer isso, né, cometer atrocidades, as pessoas possam cometer atrocidades. Essas coisas aparecem ser mais fortes muitas das vezes nelas mesmas, nas pessoas, então por isso que elas não conseguem resistir a esse mal. E existem pessoas assim no nosso meio, na nossa sociedade, no meio cristão, existem essas pessoas que também, como posso pegar o caso do George Alves, né? E como eu falei, eles não se abrem por medo de represálias, não se abrem por vergonha, enfim, porque as pessoas, elas de fato, elas não vão ajudar, elas vão criticar. Então elas preferem esconder isso e muitas das vezes estão praticando isso e não conseguem sair, porque elas não conseguem ter um apoio, não do erro, mas um apoio de ser ajudado, né? Então, para finalizar esse vídeo, esse áudio, né? Eu gostaria de falar para você que está ouvindo esse áudio, se você conhece alguém ou se você passa por isso, se você tem alguma fratura na tua alma, se você tem alguma obscuridade na tua alma, que você sabe que está aí dentro, latente, batendo, querendo sair, procure ajuda. Procure ajuda, se abra com pessoas de confiança, se abra com pessoas que você realmente confia. Se você tem um pastor que você confia e sabe que ele pode te ajudar, se abra com o teu pastor, se abra com os teus familiares. Não permita que isso domine a tua mente, não permita que isso domine o teu coração. Faça isso antes que seja tarde. Se você está vendo que você não está conseguindo sozinho, se abra, conte, busque ajuda com os seus familiares, porque ajuda vai fazer com que você consiga vencer isso. O apoio da igreja, o apoio dos teus familiares vai fazer com que você consiga é, vencer esse mal. Busque pela palavra de Deus, busque pela luz de Cristo na tua mente, tá? Que Deus abençoe vocês e espero que essa mensagem possa alcançar mais uma vez as pessoas que estão nesse tipo de luta, sabe? Esse tipo de coisa que ocorre na mente, no coração, na alma das pessoas, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês possam ser ajudados por esse conhecimento, tá bom? Deus que abençoe a todos.